Amém, amém, amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe a todos os amados irmãos. Saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Graças a Deus. Estive aqui acompanhando a transmissão da nossa amada igreja aí, Francisco Morato, São Paulo. Transmissão que foi feita pela rádio Doutrina da Mensagem. Agora estamos ao vivo aqui direto pela mesma rádio e também pelo canal do YouTube Diógenes Dornelles. Amém? Os irmãos que vão chegando aqui pelo chat do vídeo, por favor, escrevam para mim como que está o áudio, como que está o vídeo para você. Para nós termos certeza que todos estão aí nos acompanhando, nos ouvindo com alto e bom som. Graças a Deus. Alguns irmãos já estão escrevendo aqui. Darlene Fernanda Vaz, bom dia, meus irmãos. Bom dia, Madalene, Deus abençoe. Marta Porfírio, bom dia, na paz de Deus. Bom dia, querida irmã Marta, obrigado por estar nos acompanhando. Você, irmã Darlene, quem mais está aqui agora? Irmão Josemir, bom dia, irmão Jorge, Deus abençoe a todos os irmãos. Amém, irmão Josemir, obrigado, Deus abençoe você e toda a sua família. Irmã Vilma, Deus abençoe. Amém, irmã Vilma, Deus te abençoe também. Você, todos, seus papais, sua família. Josemir está dizendo que está ok. É isso, está bom para vocês? Irmão Sidney Reis, bom dia, com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe, irmãos. Amém, querido irmão Sidney, Deus também te abençoe. Obrigado por estar nos acompanhando. A irmã Vilma está dizendo que o áudio e o vídeo está perfeito. Amém, graças a Deus. Vamos orar a Deus para que se mantenha assim, está bem, queridos? Irmão José Soares, Deus abençoe, está ótimo. Cido, irmão Cido. Amém, irmão Cido, obrigado. Irmão Sidney diz que está ótimo. Francisco Mariano, bom dia, amados. Bom dia, pastor Francisco. Irmão Nonato aqui está escrevendo. Bom dia a todos os irmãos. Deus abençoe a todos. Um abraço, irmão Jorge. Amém, irmão Nonato. Deus te abençoe. Forte abraço para você também. Você e todos os irmãos aí do Maranhão. Irmão Newton, bom dia a todos os irmãos. Deus abençoe. Bom dia, culto. Bom culto a todos. Aqui São José dos Campos, áudio e vídeo ok. Amém, querido irmão Newton. Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe você e toda a sua família. Irmão Bira também está dizendo que o áudio e o vídeo está bom. Bom dia, irmão Bira, obrigado. Irmão Abraão, som e vídeo ótimo, graças a Deus. Amém. Obrigado, irmão Abraão. Laurita Oliveira, bom dia, Deus abençoe, o áudio está ok. Amém, obrigado, irmã Laurita, Deus te abençoe. Aqui, louvado seja Deus, áudios, doutrina da mensagem, é um outro canal, né? Irmã Darlene diz que o áudio também está bom. Irmão Antônio, bom dia, pastor Jorge, Deus te abençoe. Amém, irmão Antônio, Deus te abençoe, bom dia. Irmã Elisângela Costa, bom dia a todos os irmãos, Deus abençoe, pastor Jorge. Amém, irmã Elisângela, bom dia para você também e toda a sua família. Pastor Francisco está dizendo que a transmissão está ótima lá em Porto Ferreira, graças a Deus. Irmão Denival, bom dia, amados, peço oração em favor da irmã Isabel. Quinta-feira passada ela completou mais um ano, Deus abençoe. Amém, graças a Deus. Quando começou a pedir oração, achei, será que a irmã Isabel está enferma? Não, né? Graças a Deus. Deus abençoe a nossa irmã Isabel por mais um ano de vida, que Deus lhe dê saúde, sabedoria, força, para que a sua bebezinha aí, Elizabeth, né, sua família, que Deus possa estar aí, né, lhe segurando com o seu braço firme, forte e sustentando a ela, né? Vou aproveitar e também vou pedir oração. Os irmãos, por favor, pode orar em favor da nossa família. Sarinha, todas essas 2 semanas não pôde ir para a escola, porque andou bastante enferma, tossindo bastante, gripe, essas coisas que sempre acontecem com as crianças. No caso da Sarinha, sempre quando ela fica assim enferma, ela demora bastante para sarar, às vezes só com antibiótico. E agora a Sarinha já está um pouquinho melhor, mas agora passou a tosse e a gripe para sua mãezinha e para sua irmãzinha também. Agora a Maria Vitória e a Rebeca também estão aí, griposas, né? Então, ore em favor delas, por favor. Também peço oração pela minha sogra, que ontem foi hospitalizada, problema de depressão. Satanás não quer ver as famílias satisfeitas, alegres, felizes, sempre está arrumando alguma pedra, algum tropeço, né? Alguma coisa para tirar a paz e a tranquilidade. Mas toda obra do maligno será desfeita no nome
do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então, peço para que vocês se intercedam em favor da nossa família. Irmã Maria José também está aqui, amém, que Deus abençoe grandemente a todos os irmãos. Bom dia, pastor. Amém, irmã Maria, Deus te abençoe. Bom dia. Doutrina de Cristo, graças a Deus, ela só está ficando mais velha, né? Exatamente. Está falando da irmã Isabel, sim? Irmão Gilberto Lemos, bom dia, irmão Diógenes, que o amor de Jesus Cristo enche o coração de todos os irmãos. Áudio e vídeo perfeito. Amém, querido irmão Gilberto, Deus te abençoe. Amém, graças a Deus. Irmã Marta, eu também completei mais um ano de vida ontem, peço oração dos irmãos. Deus abençoe você também, irmã Marta. Parabéns, feliz aniversário. Muitas felicidades, muita sabedoria. Que Deus guarde você, minha querida. Que Deus supra todas as suas necessidades. Amém? Que tudo aquilo que o gafanhoto tentou te tomar, que Deus possa te restituir no nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Bom, não era para estar aqui ministrando, eu queria que mais um outro irmão trouxesse uma mensagem para os irmãos, como foi feito no domingo passado, o irmão Vicente nos ajudou, trazendo uma palavra no nosso tabernáculo, enquanto eu me empenhava em traduzir um sermão do irmão Liveio. Estou traduzindo Quem é este, Melquisedeque, número 17. E já peguei o carro andando, porque quando fui retomar, foi que eu pensei, né? Há 1 ou 2 anos atrás eu já tinha iniciado a tradução, mas não tive tempo de prosseguir, de dar prosseguimento, de continuar. Então eu peguei essa tradução e comecei de onde parei, traduzi mais um pouco, mas essa semana aí eu já tive que fazer outras coisas e fiquei já sem ritmo, não pude fazer praticamente sem nada. Não pude fazer quase nada melhor. Então eu vou ter que tentar traduzir dessa forma, eu pegar uns 2 ou 3 dias, o quanto eu puder, e traduzir umas 2 linhas, 3 linhas, um parágrafo, 2 parágrafos. Vai ter que ser nesse ritmo agora, não tem jeito. Né? Quem sabe daqui 1 mês, 2 meses, tenhamos uma tradução pronta. Porque para eu traduzir, realmente eu preciso de tempo integral nisso, eu não estou tendo esse tempo, infelizmente. Mas tudo bem, tá? Vamos fazendo aos poucos, deixando que Deus assuma o controle de todas as coisas. Como eu disse, não era meu plano estar aqui, mas aqui estou e vamos estar aqui trazendo uma palavra para os irmãos, um breve estudo que eu preparei, uma mensagem simples, amém, nada doutrinal, que eu quero aqui intitular como As Profundezas de Deus. E uau, só por esse título, quanta coisa nós poderíamos falar, não é verdade, meus irmãos? Falar das profundezas de Deus é uma coisa tremenda. Porém, o que nós vamos falar aqui é alguma coisa que uma Umbanda disse, embora uma Umbanda não falou muito. Né? Eu sempre pego essas palavras-chave, vou lá no The Table, mas uma Umbanda não falou muito sobre essas profundezas de Deus, não. Exatamente como Paulo mencionou. Mas sabemos muito bem que as profundezas de Deus têm a ver com os mistérios de Deus, têm a ver com a sua palavra revelada. E Ele está aqui, né, através de uma mensagem no alarido, para nos revelar das profundezas do seu espírito, do seu coração para os nossos corações. E o que nos permite compreender ou aprender essas profundezas é o seu próprio espírito. Então, é o Espírito de Cristo que está aqui, nos dando a conhecer das suas profundezas, para que nós possamos ter uma confissão de fé correta, para que possamos ser boas testemunhas dele, e para que possamos nos preparar para a iminente vinda de Cristo. Porque a razão de tudo isso é para isto, né? Nos salvar, é verdade, sim, nos dar a vida eterna, mas sobretudo, uma vez que você já tem essa vida eterna, porque não é uma coisa a ser conquistada no futuro. Se você recebeu Cristo, você já tem. Então qual é o próximo passo agora? A redenção do nosso corpo, que vai vir no arrebatamento, na ressurreição da igreja, dos santos. Porque se o nosso marido, que foi nossas primícias, ressuscitou, nós também teremos que um dia ressuscitar. Então essa é uma promessa, nós tomamos posse disso. São coisas profundas de Deus, que o mundo não entende, não consegue compreender. E tem aquelas outras coisas profundas, que mesmo aqueles que se dizem crentes, às vezes, não conseguem entender. Certas questões doutrinárias, certo? Então eu até poderia fazer uma lista aqui de tantas coisas doutrinárias que fazem parte dessas profundezas que alguns entendem, outros não conseguem. Mas eu acho que eu não vou me deter em ficar expondo ou fazendo uma lista disso. Mas alguma coisa talvez te chame a atenção, sim, por causa das notas aqui que eu separei. Alguma coisinha aqui que eu quero comentar. Ainda que seja algo que, na verdade, nós já tratamos, já mencionamos em outras ocasiões. Está bem?
Mas é isso, essa é a minha proposta, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe em tudo, e que Ele realmente possa falar conosco através da sua palavra. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, lá em 1 de Coríntios, capítulo 2, se eu notei correto aqui. Enquanto isso, eu me preparo aqui para gravar. Como é que está a rádio? Ah, está ok, estamos há 10 minutos transmitindo. Amém, 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 som, amém, ok. 1 de Coríntios, capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 9. Primeiro de Coríntios, capítulo 2, versículo 9, vamos ler até o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não viu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Amém, Senhor. Vamos falar com o Pai. Precioso Deus e amado Pai Celestial, estamos aqui mais uma vez, Senhor, compenetrados, desejosos de ouvir e de aprender de Ti a Tua Palavra. E nós sabemos, Senhor, que se o Teu Espírito não estiver conosco para abrir e nos revelar as Tuas profundezas, nada podemos saber. Assim como nós sabemos e conhecemos a nós mesmos, porque o nosso próprio Espírito nos identifica, nos lembra, nos traz à tona as coisas que fizemos, que pensamos, as coisas que somos. Da mesma forma, Senhor, não podemos entender os Teus pensamentos. O que Tu pensas, o que Tu planeja, o que Tu ensina, o que Tu crê, o que Tu deseja, a menos que o Teu Espírito esteja em nós, abrindo nosso entendimento e revelando das Tuas profundezas o que Tu queres que saibamos, o que Tu queres que façamos. Então, Senhor, que a Tua Palavra nos esclareça mais uma vez esta manhã e que ela nos ajude, abra, ilumine os nossos caminhos para que ela possa servir, Senhor, para nos ajudar, nos alertar, nos admoestar ou até nos corrigir se necessitamos de uma correção. Fala com cada um dos Teus filhos agora neste momento, Senhor. Encomendamos nosso culto agora, esta parte nas Tuas mãos. E crendo que Tu nos ajuda, nós pedimos isso e Te agradecemos no maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Então veja, meus irmãos, aqui Paulo disse, olha, há coisa aí que os nossos olhos nunca viram, há coisas que os nossos ouvidos nunca ouviram, e há coisas aí que nunca chegaram ao nosso coração. Ou seja, existe algo aí de profundo que o nosso intelecto normalmente não consegue, não pode apreender. Porém, nós recebemos o Espírito de Deus em nós para que nós então possamos conhecer essas coisas que são de Deus. Então, a primeira vez que você vai encontrar essa palavra profundo, né, profundeza, ali na Bíblia, é em Gênesis. Ali em Gênesis, quando diz que Deus colocou Adão em um sono profundo, e de dentro de Adão, né, Deus ali gerou uma vida por meio dele. É claro que isso também tem uma certa tipologia. Eu creio que já devo ter explicado isso em alguma ocasião. Que aquele sono profundo de Adão tipifica o quê? Adão é um tipo de Cristo. Cristo é o nosso segundo Adão. E Adão, quando foi colocado por Deus em um sono profundo, estava ali tipificando que um dia o seu Cristo, nosso segundo Adão, seria colocado em um sono profundo. Na Bíblia, sono tipifica a morte. Né? Lázaro está dormindo, vou despertá-lo. Oh, se ele está dormindo, qualquer um lá pode chegar e acordar, despertar ele, Senhor. Não, você não está entendendo. Quando eu disse que ele estava em sono, quer dizer que ele está morto. É isso que a palavra sono, às vezes, na Bíblia se encaixa, ou significa, quer dizer isto. Né? Então, o sono profundo de Adão tipifica ali a morte de Cristo. O que significa isso? Que realmente Adão era um tipo de Cristo.
E veja, quando Deus ou criou uma esposa para Adão, Adão estava em pecado quando Deus fez isso? Não. Mas mesmo assim, na sua candura espiritual, é um termo que eu sempre gosto de usar, mesmo antes de Adão cair, ele já era um tipo de Cristo, porque se Deus o colocou em um sono profundo e gerou uma esposa, criou uma esposa para ele, da mesma forma assim faria Deus através do seu filho. Deus colocaria o seu filho em um sono profundo através da morte da cruz, para que depois então, na sua ressurreição, ele visse ou contemplasse uma noiva, uma esposa. Deus nos fez como membros do seu corpo. Quando Adão viu sua esposa, quando ele despertou do seu sono profundo, ele viu sua esposa e disse, ela é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. E é isso que a igreja, nós somos parte do corpo de Cristo, nós somos ossos dos seus ossos, nós somos carne de sua carne, por causa do seu sono profundo, por causa da sua morte da cruz. Se não houvesse um sacrifício de Cristo, não haveria uma noiva de Cristo. Não haveria uma noiva para Adão, a menos que Deus o colocasse em um sono profundo. Tudo isso era um tipo. Era um tipo. Certo? E quando Adão despertou do seu sono, como eu disse, que isso simboliza o quê? Então, a ressurreição de Cristo. E Cristo, o Senhor Jesus Cristo, ressuscitou. Então, nós somos esposa, não de um homem que morreu, mas que está vivo, que é ressurreto. É dele que nós somos sua esposa. Amém? Então veja, lá no profundo do seu sono, Deus tirou desse sono profundo de Adão uma vida, uma nova vida ali, que foi a sua esposa, Eva. E da mesma forma, quando você está na profundidade de Deus, nessa profundidade Deus gera também vida em você. Quando você está, sim, compenetrado com Deus, nas profundezas de Deus, a vida. Da mesma forma como Deus tirou vida das profundezas do sono de Adão, Deus pode dar vida a cada um que se mergulha nas profundezas de Deus. Gostou disso? Um pouco poético, né? Mas é mais ou menos isso. Porque para você compreender das coisas de Deus, você tem que mergulhar em Deus, nas profundezas de Deus, de sua palavra, deixar que o Espírito de Deus fale com você e revele a ti, sim, a sua palavra. E a palavra aqui é muito clara quando diz que ninguém conhece a Deus a não ser que seja dessa forma, ou seja, que Deus, pelo seu Espírito, se revele a nós. Então, se temos o Espírito de Deus dentro de nós, ele então pode nos revelar aquelas coisas ocultas e escondidas de Deus. O Senhor, ele nos deu o seu Espírito e nos selou por meio do seu Espírito para que nós pudéssemos então conhecer as profundezas do seu coração. Por que Deus nos deu o Espírito Santo? Para dar dons? Não é só para isso. É para que nós pudéssemos compreender das suas profundezas. Nós não recebemos, como disse Paulo, o Espírito do mundo para você ficar compenetrado e focado no mundo. Né? Tem pessoas que se dizem crentes, estão sempre focados nas notícias do mundo. Por que isso? Porque já pegaram o Espírito do mundo. Né? Eu não digo que você tem que ficar alheio e ignorante das coisas que estão acontecendo, mas você deve se focar nisto. Porque se você ficar muito focado aí nas más notícias, como já temos dito aqui antes, sim, nas notícias de guerra, isso, aquilo, isso pode te deixar bitolado e você ficar até alienado e você perde o foco da palavra. Ao ponto de você até ficar tão confuso com as situações política, econômica e notícias de pandemia e não sei mais o que, e guerra desse com não sei o que, e isso vai te deixar confuso. Porque você está focado e você pega o espírito deste mundo. E esse espírito do mundo te deixa confuso. E quando você fica sem foco, você está afastado das profundezas de Deus e da sua palavra. E Deus não pode te mostrar muito dessas profundezas para você, porque o teu foco tem outra coisa. Então, tenha um olho aí para algumas coisas que estão acontecendo. Não fique ignorante acerca do que está acontecendo, mas o teu foco não pode estar nisso. O teu foco tem que estar em Cristo e na sua palavra. Só assim é que as más notícias do mundo não vão tirar a tua paz. Há irmãos, há crentes, há filhos de Deus que perdem a paz completamente porque focaram em outra coisa. E é o que Paulo está dizendo aqui. Nós não temos o espírito do mundo para ficar abraçando as concupiscências do mundo ou para ficar nervoso com o que o mundo está apresentando, oferecendo. Não. Nós estamos focados nas profundezas de Deus, da sua palavra. Amém? Então, se você está focado no mundo, isso prova que você não tem o Espírito.
Porque ou você está focado em Deus e sua palavra por meio do seu espírito, ou você está sendo guiado por um outro espírito. No teu caso, nesse outro caso, seria o teu próprio espírito, o teu próprio eu está te levando para um outro foco, para desviar a tua atenção para uma outra coisa que Deus não quer que você se atenha. Deus quer que você se atenha com a sua palavra. Então a sabedoria do mundo aí, ela sempre é uma sabedoria incompleta e muitas vezes, na maioria das vezes, ela é contrária à verdade de Deus. Porque ela ignora, na maioria das vezes, o nosso Senhor, né? O Senhor absoluto de toda a sabedoria, o nosso Deus eterno. Então nós devemos aí ter cuidado com todo tipo de ciência, de sabedoria humana, que não submete essa revelação divina de Deus. Nós devemos saber que só Deus tem o pleno conhecimento. Lembra que Paulo disse lá aos Coríntios, né? A sabedoria do mundo é loucura para Deus. E Paulo também disse, veja quantos de vocês aí foram chamados, segundo a graça. Vejam quantos de vocês aí são sábios. Não. Muitos de vocês são simples, são humildes, não são de nobre nascimento, mas veja, Deus te chamou. Para que isso? Paulo explica, né? Para tentar, né, usar essas coisas loucas do mundo, né, e pôr em desprezo, em menosprezo, aquelas coisas que são tidas como sábias. É isso. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus usou as coisas simples, humildes, as desprezadas e as que não são para reduzir a nada as que são. Então, não é com a sabedoria deste mundo, que é loucura para Deus, que você vai compreendê-lo. Você tem que ter o Espírito dele para então você compreender a ele. E não buscar outra fonte, não buscar outro recurso, porque tem alguns que buscam outras fontes, buscam aí consulta aos mortos, criptografia, horóscopo, cartomancia. Isso aí não vai te dar conhecimento de Deus. Isso vai te afastar de Deus. Então, sem que o próprio Espírito de Deus aí nos revele a sua palavra, nós não teríamos a menor ideia do que Deus tem escondido e ocultado do mundo e revelado apenas aos seus filhos. Então Paulo deixa muito bem claro aqui que ninguém poderia conhecer essa sabedoria oculta de Deus, a menos que isso seja revelado pelo próprio Espírito de Deus, que é o grande revelador. E a sabedoria que vem de Deus somente é dada soberanamente. Não é para quem quer, certo? É para quem Deus quer revelar. E Deus, sendo soberano, ele decide para quem ele quer revelar e de quem ele quer continuar escondido. Alguns até querem buscar Deus, querem compreender Deus, mas não entendem. Deus não se revela, porque ele não quer. É o que está lá em Mateus 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai e as profundezas do Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, não adianta aí alguém pedir para que um ministro lhe ajude ou lhe revele algo das profundezas de Deus. Ele pode apenas mostrar as Escrituras, ou tentar explicar para você, falar dessas profundezas, mas não vai conseguir revelar isso para você. É só o Espírito Santo que pode. Veja como é que o Mambrano explicou aqui essas palavras de Jesus que acabamos de ler. Isso está lá em Hebreus capítulo 4, sermão pregado em 57. Agora, onde vamos ler Mateus, o capítulo 11, versículo 27. Todas as coisas que o Pai entregou a mim, antes me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. Tudo bem, ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Veja, não é o quanto você aprende. Não é o quanto você lê, não é o quanto você estuda, não é o quanto de fitas você consegue escutar e memorizar e guardar, não é isso. Não é o quanto você aprende, o quanto o bispo que quer que você saiba. É o quanto Deus quer que você saiba. Se Deus quiser que você saiba, ele vai revelar das suas profundezas. Se ele não quiser, ele não vai revelar das suas profundezas. Se você não consegue ver essa revelação, não pergunte ao bispo, pergunte a Deus. Não pergunte ao seu pastor, pergunte a Deus. Você está falando de revelação. Você quer uma informação? O ministro que conhece a palavra pode te ajudar, se ele tiver informação. Mas ele só pode te dar essa informação, mais nada. Ele não pode te revelar.
É quase a mesma coisa como Einstein. Eu sempre gosto de citar as palavras de Einstein. O homem jamais pode provar coisa alguma. O máximo que ele pode fazer é só demonstrar que faz sentido. E é isso. Muitas vezes um ministro só consegue fazer isso para você. Mostrar para você doutrinariamente que a palavra faz sentido. E para alguns, e para sua mente, para o seu intelecto, faz sentido. Muitos aceitam a doutrina somente porque fez sentido para sua mente. Foi bem exposto, foi bem colocado, todas as peças foi bem ajustado harmonicamente, e você vai dizer, você olha, você contempla, você analisa por si mesmo e diz, isso está correto, isso é lógico, faz sentido. Tudo bem, mas ainda não quer dizer que você já tem a revelação disso. Então não tem nada a ver com o que você conseguiu aprender. É o quanto Deus quis que você entendesse, que você recebesse a revelação disso. Pergunte a Deus, não pergunte ao seu pastor, pergunte a Deus. O Filho revela, ele, pronome pessoal. Então, meus irmãos, não há outro meio de se conhecer a Deus, a não ser que seja pela revelação que ele mesmo concede. Mas se alguém aí estiver com a sua mente focada, como eu disse, em outra coisa, ou nas coisas do mundo, ou na teologia do homem, não há como Deus poder revelar das suas profundezas para ele, não há como. Vamos para outra mensagem aqui. Quem é este Melquisedeque? De 65. Eu disse, então não há como Deus alguma vez chegar até você, porque isso está escondido dos olhos dos sábios e prudentes e revelado aos pequeninos. Revelado, revelação. Revelado aos pequeninos que aceitarão isto, que aprendem. E eu disse, não haveria como Deus chegar até você. Você se fecha para ele. Toda a Bíblia é a revelação de Deus. Oh, isso aqui. Toda a Bíblia é a revelação de Deus. Nós temos o hábito de dizer, né? A fé de arrebatamento está nas fitas. Né? Mas isso não é verdade. A fé de arrebatamento não está nas fitas. A fé de arrebatamento está neste livro, que Mambrana aqui disse, toda a Bíblia é a revelação de Deus. Aqui está a tua fé para arrebatamento, meu querido. Aqui. Não está nas fitas. O que as fitas fizeram? Né? As fitas simplesmente revelaram para você o que está aqui neste livro. Certo? As teologias deixaram esse livro fechado para você. Então agora vem Mambrana, que Deus enviou com seu ministério, para quê? Para abrir de novo para nós a Bíblia, a sua palavra. Porque toda a Bíblia é a revelação de Deus. É aqui que está a tua salvação, é aqui que está a cura divina, é aqui que está o teu batismo com o Espírito Santo. Não está numa fita. Não somos como um Mormon que troca a Bíblia para um outro livro. Não somos isso. Certo? Então, aqui está a fé de arrebatamento. O tempo todo esteve aqui. As pessoas ficam buscando. Onde é que está a fé de arrebatamento? Está nas fitas. Mas o que as fitas falam? Do que está aqui. Revelando para você que está aqui. Amém. Toda a igreja está edificada sobre a revelação de Deus. Não há outro meio para conhecer a Deus, a não ser pela revelação. A quem o Filho o quiser revelar. Revelação. Tudo é revelação pelo Espírito Santo. Então, aceitar. Sem aceitar a revelação, então você é apenas um teólogo frio. Mesmo que a teologia esteja correta. Mesmo que toda a informação doutrinária esteja correta. Você não passa de um teólogo frio se você não tem a revelação do Espírito, revelando as profundezas de Deus. Que é quando então você aprende. Quando você aprende, pronto, acaba os arrazoamentos, acaba as críticas, acaba as questões, acaba as dúvidas, acaba tudo. Sem aceitar a revelação, então você é apenas um teólogo frio e não há esperança para você. Então, como nós vimos, Deus ele é soberano na sua revelação. Ele decide a quem ele quer se dar a conhecer e revelar. Ele é soberano com quem ele se revela. Deus é soberano com quem ele escolhe revelar-se. Vamos mais uma vez essa mesma mensagem aqui do Mambrana, quem é este Melquisedeque. Você se lembra de como lemos as Escrituras? Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus. Isso é Romanos 9. E para que a sua predestinação possa ser verdadeira, ele poderia escolher antes de qualquer hora que a soberania de Deus e sua escolha. Você sabia disso? Soberania de Deus. Deus escolhe aqueles que ele quer salvar e Deus escolhe aqueles a que ele quer revelar das suas profundezas. Quem estava lá atrás para dizer-lhe uma maneira melhor de fazer o mundo? Oh, Deus, vou te explicar como o senhor deve fazer. Quem estava lá para fazer isso?
Quem se atreveria a dizer a ele que ele estava executando o seu negócio de maneira errada? Quem poderia ousar dizer isso? Até mesmo a própria palavra, muito soberana. Até a revelação é soberana. Ele revela a quem ele quiser revelar. A própria revelação em si é soberana em Deus. Então veja, meu irmão, quando alguém fica discutindo com você doutrina, alguém da tua família, que não concorda com o que você crê, ou alguém da igreja, né, não fica discutindo com esse teu parente ou com esse irmão da igreja. Porque se é verdade que tudo que uma banda está mostrando aqui para você, então vamos admitir os fatos. Não é a culpa dessa pessoa que está discutindo com você que não consegue aceitar e concordar com você. É Deus que não quis se revelar para essa pessoa. Foi Deus que não quis revelar das suas profundezas para ele, porque ele é soberano em revelar a sua sabedoria. Ele é soberano em dar a revelação, assim como ele foi soberano na eleição. Ele que escolheu, ele que elegeu. Não foste vós que me escolheste, mas eu que vos nomeei, para que vades e deis fruto e vosso fruto permaneça. É Cristo. E se é Ele que nos escolheu, é Ele também que decide soberanamente, através do seu Filho, através do seu Espírito, revelar as profundezas da sua palavra para nós. Então não discuta com alguém que fica aí torcendo e discordando de você e se desancando em palavras aí erradas. Não faça isso. Tente até ajudá-lo de alguma forma, uma ou duas vezes. Se o arrazoamento continue, deixe isso de lado. Porque Paulo até lembra que Paulo disse que às vezes Deus também envia o espírito do erro para que as pessoas deem crédito à mentira. Então, se você ficar insistindo em discutir com alguém que está relutantemente, né, contra você, pode ser que além de Deus, na sua soberania, não querer se revelar a ele das suas profundezas, Deus ainda enviou a ele um espírito de erro para que ele continue dando crédito só à mentira. Então, eu sempre digo isso. Você que fica aí lutando contra alguém que batalha contra esta doutrina, você pode estar lutando contra o próprio Deus. Porque é Deus, pode ser a mão de Deus aí, que está permitindo que a mente dessa pessoa esteja cauterizada. E aí você não pode fazer nada. Pode você ser maior do que Deus? Pode você tentar aí dissuadir Deus? Se Ele, na sua soberania, não quer se revelar, né? Agradeça a Ele por Ele ter te revelado essas profundezas. Contente-se com isso. E seja uma testemunha disso. Se alguns não aceitam ou rejeitam, né? Continue falando disso para aqueles que querem ouvir. Há outros como você que Deus separou na sua soberania para se revelar e para entender. Então, veja, Paulo, por exemplo, ali na igreja de Corinto, ele não estava conseguindo revelar muitas das coisas profundas de Deus para aquela igreja. Não estava. Os coríntios aí eram bastante imaturos. Não exatamente para aprender, eles até conseguiam aí ouvir, assimilar, aprender, mas a dificuldade deles era de pôr em prática o que eles haviam aprendido, o que lhes foi ensinado. Por isso que eu achei tão importante nós pregarmos uma mensagem com esse título, né? Praticando a palavra. Porque os coríntios, eles tinham conhecimento, mas eles não conseguiam praticar. Não conseguiam aplicar o que estavam aprendendo. E Paulo disse que ele lhes passou toda a informação. Isso está lá em 1 Coríntios 1,5. Em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Então os coríntios tinham todo o conhecimento, tinha toda a revelação da palavra. Mas deixa eu me corrigir, tinham toda a palavra, né, ministrada, mas a revelação eles não tinham. A grande maioria não tinha. E o irmão Bana chega a dizer que por eles não terem essa revelação das profundezas de Deus, tampouco Paulo pôde explicar mais disso para eles, porque eles eram imaturos. Então, eles eram lerdos, eles eram lentos para compreender certas coisas. Isso porque os coríntios estavam mais focados nos dons do Espírito do que viver o cristianismo. Mombana disse isso lá em Coríntios, livro de correção. Se observarmos, ele não podia ensinar coisas profundas aos coríntios. Mombana que está dizendo, Paulo não conseguiu revelar ou mostrar das profundezas de Deus para a igreja de Corinto. Mas isso entra em contradição, isso que o profeta fala aqui, entra em contradição com o que o próprio Paulo disse. Olha, vocês estão enriquecidos dele com toda a palavra e todo o conhecimento. Não, eu quero crer que não. Não há uma contradição do que Paulo diz com o que o Mombana aqui está dizendo. Eu quero entender que o que o Mombana aqui está dizendo é que, apesar de eles terem sido enriquecidos com todo o conhecimento, com toda a informação, eles ainda não tinham a revelação disso.
tudo talvez fazia sentido nos seus intelectos, mas eles não conseguiam entender a profundidade de tudo que Paulo passou. Paulo passou para eles toda a informação, mas ainda assim eles eram uma igreja imatura. Por que isso? Porque faltou das profundezas de Deus para ser revelados pelo seu Espírito. E por que eles não estavam tendo isso aqui? Porque a maioria deles estavam focados em outras coisas. A prioridade deles, por exemplo, é mais dons e profecias. Lembra? Vamos continuar a leitura aqui. Ele não podia ir até eles no grande e profundo. Paulo não conseguiu aprofundar a igreja de Corinto nos mistérios de Deus. Não pôde. Como nas mensagens, como ele fez lá aos Efésios, o que ele fez aos Romanos, sim, lá aos Romanos, na igreja de Roma, na igreja de Éfeso, houve irmãos ali que conseguiram receber, penetrar nas profundezas de Deus pelo seu Espírito. Mas a igreja de Corinto, mesmo enriquecida de toda a palavra, toda a informação, não estavam conseguindo. É interessante isso. Então ele não conseguiu fazer a mesma coisa que ele fez com os Efésios, com os Romanos, e ensinar a eles as coisas profundas, porque eles não eram capazes de aceitá-las. Mesmo, repito, mesmo eles tendo recebido toda a palavra e todo o conhecimento e toda a informação. Veja que não adianta você ter toda a informação sem o Espírito te dando as profundezas disso, revelando isso a você, ao teu Espírito. E eles dependiam muito de pequenas sensações e pequenas coisas assim, apenas, bem, louvado seja o Senhor, eu entendi, eu tenho uma revelação que veio a mim, eu tive um salmo, eu tive uma profecia. Eles estão mais focados nisso, uma palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, uma interpretação de línguas, uma profecia, é nisso que estão mais focados. Agora eu entendi. E isso não te leva realmente às profundezas de Deus. Olha, preste muita atenção nisso aqui que o irmão Branham está nos alertando. Eu tive isso, uma profecia, e Paulo disse, todas essas coisas vão falhar. Todas essas coisas falharão. Vê, cada uma delas, elas não são muito confiáveis. Profecias, interpretações, às vezes não são muito confiáveis. Olha o que o irmão Branham aqui está dizendo. Então não confie muito nisso. Você lembra aquela ocasião, vamos só citar um exemplo para ver se o irmão está falando a verdade. Você lembra daquela ocasião que o irmão Branham disse que, eu acho que era a irmã de Demas Shakarian que iria falecer? Deus deve ter mostrado ao profeta em uma visão. E, de alguma forma, até alguns disseram, eu acho que ele contou para o irmão Demas, e o próprio irmão Demas disse, por favor, irmão Branham, você pode dizer isso para minha irmã? E parece que o irmão Branham fez isso. E estavam cientes disso. E muitos irmãos ficaram cientes, e ministros. E teve uma reunião do derramar do Espírito Santo, uma reunião pentecostal, onde Demas Shakarian estava presente, acho que o irmão Branham também, o irmão Branham estava presente. E alguém lá se levantou com uma língua, com uma profecia, e com assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor! Demas Shakarian, a irmã Florence, acho que era Florence o nome dela. A irmã Florence não morrerá, mas viverá. E depois quem conta isso também é o irmão Billy Paul, no seu testemunho que eu traduzi. Billy Paul, muito estarrecido com aquilo, inquieto, ele procurou seu pai e disse, pai, o senhor viu que aquela profecia foi dada hoje? Sim, eu vi. Pois é, e aí, como é que o senhor fica com isso? Porque o senhor tem dito que recebeu de Deus uma visão, uma revelação de que ela vai falecer, e agora tem esse irmão aí com línguas de profecia e com assim de o Senhor dizendo que não vai falecer. O irmão Branham disse simplesmente, na sua simplicidade, assim, eu estou só parafraseando. Ele disse, eu apenas sou responsável por aquilo que Deus me disse. E essa irmã faleceu. Essa irmã faleceu exatamente como assim diz o Senhor dado ao seu profeta. Então, às vezes, em reuniões, você tem o assim diz o Senhor, você tem língua e profecia, mas é isso que o irmão Branham disse, olha, muitas dessas coisas aí, não são confiáveis. Tome muito cuidado. E assim, mas o que ele está tentando levar para a igreja era aquela âncora onde temos uma âncora em Cristo, onde não confiamos em sensações, não confiamos em revelações. Que contradição é essa aqui? Acabamos de ler, não foi uma mensagem aqui do irmão Branham, que é esse Melquisedeque? Nós dependemos da revelação. Você está entendendo o que ele está dizendo, sim? Não vamos tirar nada do contexto. O que o irmão Branham está falando é que nós não nos deixamos levar por as revelações, pelas profecias, pelos augúrios aí dados por dons espirituais. É disso que ele está falando aqui. Nós cremos na revelação. Sim, nós cremos. E Deus pode também usar os dons de profecia, sim, mas ele disse, olha, nosso foco não está nisso. Nosso foco está no quê? Nossa âncora é o quê? Os dons, as profecias? Não. Nossa âncora é a palavra de Deus somente.
Não confiemos em sensações, não confiemos em revelações. Nós não confiamos nessas coisas. Nós confiamos em Cristo somente. Nós notamos que Paulo podia ensinar aos Efésios ali de como antes da fundação do mundo eles foram predestinados para a adoção de filhos de Deus. Agora os coríntios não sabiam nada sobre isso. Não quer dizer que Paulo não instruiu eles acerca disso. Olha, vocês são eleitos, vocês são predestinados. Eles devem ter coçado as barbas. O que é esse negócio de eleito? Eu não tenho livre-arbítrio, Paulo? Também estudei esse negócio. Alguns fizeram arrazoamento, tinha informação. Talvez até dava uma... tá bom, eu sou eleito, mas eu tenho livre-arbítrio. Né? Não tinha revelação e ficavam misturando as duas coisas. Você não pode dizer que você tem livre-arbítrio e você é eleito. Você tem liberdade, sim, para fazer escolhas, para tomar decisões no nível do homem, da tua vida pessoal, mas a salvação não é uma coisa que ficou ao critério de você decidir se você quer ou não. Então alguns não estão entendendo isso. Os Efésios entenderam, uma banda diz, mas os coríntios não sabiam nada sobre isso. Mas eles tinham informação. Eles apenas, eles tinham que ter um pequeno sentimento, ou algo, ou alguma sensação, isto, aquilo outro. Eles dependiam disso. Ele não podia ensinar-lhe as coisas profundas. Infelizmente, meus irmãos, em muitos tabernáculos inteiros da mensagem, você não pode ensinar das coisas profundas dessa mensagem para aqueles crentes da mensagem. Que paradoxo, na verdade. Então eu acho que é uma grande... Quando você tem pessoas que você pode ensinar coisas profundas, o Espírito Santo pode envolver estas grandes verdades, importante, você pode ensinar as coisas profundas, mas você tem que ter o Espírito Santo para revelar e ancorar essas verdades, ancorá-las no coração das pessoas, para que elas saibam onde estão. Com sensação ou sem sensação, com profecia ou sem profecia, ou seja o que for. Então agora lembre-se, eu não estou tentando dizer que Deus não lida com profecias e coisas assim, interpretação, não, de língua, não, ele não era contra isso. Mas nós não confiamos nisso. Nosso foco está na palavra. Nós temos um domínio mais profundo do que isso. Veja, pois ele disse, onde quer que haja profecias, elas falharão, onde há línguas, cessarão. Ok. Mas veja, quanto aos que conseguiram aí adentrar nessas profundezas de Deus, deve agora então remir o tempo procurando aí serem suas testemunhas. E tornar essas verdades profundas da palavra conhecidas para todos. O quanto for possível, quanto tempo nos resta. Você que adentrou nas profundezas de Deus, da sua palavra, o que você está fazendo com isso? Você está guardando essas coisas profundas de Deus só no profundo do teu espírito, do teu ser? Não! Fale disso. Mamana diz, olha, faça alguma coisa. Se você recebeu algo do profundo de Deus, faça alguma coisa. Vamos lá, pondo-se ao lado de Jesus, 62. E esta é a maneira que você tem que fazer. Você tem algo em mente. Você que tem algo em mente. As pessoas aqui que querem uma igreja, construam o mais rápido que vocês puderem. Levantem-na. Peguem seus mestres e coisas. Vocês, irmãos aí fora, vocês que conhecem a palavra das Escrituras, vocês que têm os seus doutos, aqueles que são instruídos, sim? Peguem seus mestres, peguem aqueles que estão capacitados em instruir, ensinar. Vocês, irmãos aí fora, com suas igrejinhas, e vocês que querem, vocês que estão fazendo uma obra, Deus os recompensará por isso. Vão lá, preguem. Façam tudo o que puderem, que todos vocês se reúnam, seu grupo de homens, e tenham reuniões, e falem sobre as coisas profundas das Escrituras. Não perca tempo. Mesmo que você talvez nem tenha chamado, vai, faça alguma coisa, seja uma testemunha dele. Porque você sabe, nem todos que têm que pregar a palavra são chamados por Deus. Infelizmente, na verdade, meus irmãos, a esmagadora maioria dos que pregam essa mensagem não foram chamados para pregar. Muitos que pregam a palavra não foram chamados para pregar. Mas há algo de errado, de ruim nisso? Não! Deus usa aqueles que não foram chamados por ele também para pregar. Não pense que só quem é chamado é que pode pregar. Não! Paulo disse, aquele que deseja o episcopado, aquele que deseja o ministério, é um bom desejo. Você quer ser uma testemunha, você quer guiar outras pessoas pelo evangelho, bem. Só que aí, como talvez não sejam chamados, ele quer, mas ele não foi chamado. E aí? Então Paulo criou ali alguns critérios para eles poderem se encaixar. Aquilo ali foi só um freio, porque se não houvesse aqueles freios, todo mundo ia estar se pregando hoje. Todo mundo ia querer subir em púlpito. Mas
Deus pode usar essas pessoas que não foram chamadas por Ele também para pregar, como suas testemunhas. Todos podem fazer. Então, Paulo, uma maneira que diz, olha, ergam suas igrejas, seus tabernáculos, se você tem algum irmão que conhece a palavra, une-se a eles e faça um trabalho e pregue a palavra, mostre, fale das profundezas dessa escritura para outros. Sejam testemunhas. Apenas estejam sempre desejosos de dizer apenas o que a palavra diz. E não fuja disso. Porque se você fugir disso, aí você vai ficar sozinho. Né? Porque a pessoa não é chamada para fazer. Né? Faz porque teve um desejo que ardia em seu coração. Mas não é problema, Deus pode usar uma pessoa assim. Mas se a pessoa que está nessa condição e ainda começa a desviar, essa pessoa está sozinha. Entende? Muitos tabernáculos têm seus líderes aí, e os seus líderes estão confusos, perdidos, e Deus os deixou só. Porque além de eles não serem chamados para fazer a obra que eles estão fazendo, fizeram e ensinaram coisas que Deus não diz para eles fazerem. Eles acrescentaram a sua própria teologia à palavra de Deus e essa mensagem. Então veja, a menos que o Espírito Santo aí esteja conduzindo essa obra, ninguém vai poder compreender dessas profundezas de Deus. O que mais que Paulo disse lá em Romanos 11:33? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele? Algo parecido com o que o Mamãe acabou de dizer para nós, né? Quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então veja, Paulo ele nos fala de alguns desses mistérios profundos de Deus que estavam guardados desde os tempos eternos. Né? E que é apenas uma força de expressão, porque não existe tempos eternos. O próprio tempo é condicionado a uma dimensão. O tempo, de fato, ele não existe. A mente que projeta é a mente que cria a concepção de tempo, mas o tempo é relativo, ele não existe. Então não existe tempos eternos, é uma forma de expressão. O que Paulo dizia que lá na eternidade, antes da criação, Deus com todos os seus desígnios estava lá, sim, já com todo o seu programa em sua mente eterna, determinado ao que ele ia fazer. Mas muitas coisas, mesmo trazendo o homem à terra e seus profetas, alguma dessas coisas ele revelou, outras dessas coisas, desses mistérios profundos, lá desde os tempos eternos, continuaram ocultos. E nos dias dos apóstolos, alguns desses mistérios, né, que eram segredos de Deus, estavam sendo revelados. Ele fala isso lá em Romanos 16:25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Que coisa fantástica. Paulo aqui está dizendo, olha, há coisas que Deus guardou em silêncio por anos e anos, desde quando o homem esteve aqui habitando a terra. E Deus guardou em silêncio. E no tempo determinado ele foi revelando algumas coisas. Um dos mistérios, esse principal mistério que Paulo aqui está falando, do que é? De que Deus tinha um filho. Ninguém estava sabendo. Embora havia ali alguns nuances da filiação lá no Antigo Testamento. Quando você lia lá Provérbios, falava de sabedoria, né? Que há aqueles que ignoram totalmente e não aceitam, arrasou, porque não tem as profundezas de Deus revelada a eles. Eles dizem que aquilo ali, que aquele ensino, que alguns dizem que era... a sabedoria era o filho, tendo uma pré-existência. Não, isso é... Como eu vi um ministro aí da mensagem de anos atrás. Foi Ário que inventou isso. Ário? Ário? O pai do arianismo, da dualidade, não é isso? Por favor, antes de Ário você tinha Irineu, você tinha Justino e outros pregando que aquela sabedoria lá era o Filho de Deus, que Deus gerou da sua própria substância para criar todas as coisas por meio dele. Isso era um mistério. Estava ali disfarçado em forma de palavra, sabedoria. Mas essa sabedoria ali de Provérbios era o Filho de Deus. Deus tinha gerado para si um filho. Mas isso ficou como que na incógnita. Ficou escondido. É um mistério que Deus guardou em silêncio. E agora, então, quando Cristo, o Filho de Deus, vem e fala abertamente, eu sou o Filho do homem, eu sou o Filho de Deus. Eles se escandalizaram. Porque disseram que ele estava como se igualando ao próprio Deus. E é verdade, porque ele foi gerado da substância do Pai. Ele disse, o Pai está em mim e eu estou no Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Mas isso é uma coisa que eles não sabiam, que Deus tinha um filho.
E ainda hoje essas coisas profundas da sua palavra, desses mistérios dos tempos eternos que estão encobertos, ainda continuam encobertos para a grande maioria dos crentes da mensagem. A tratar sobre a pré-existência do Filho de Deus é uma coisa profunda demais para suas mentes tacanhas, rasteiras e mesquinhas. E a forma como eles combatem é ainda mais rasteiro, mais mesquinho, mais tacanho. Que é coisa mais profunda para eles você tratar desse tema da pré-existência do Filho de Deus. Por isso eu estou até expondo aí no canal uns áudios antigos que eu gravei, que eu fiz, daquele estudo que eu publiquei de 50 e poucas páginas, tratando sobre isso. Aquele estudo sobre a pré-existência de Deus, eu fiz em homenagem a um ministro aí da mensagem, de um galinheiro da mensagem, que dizia que era impossível que o Filho tivesse uma pré-existência. Eu pensei, o quê? Você, pregador da mensagem, não crê que o Filho tem uma pré-existência e que o irmão Branham ensinou isso? Então, em homenagem àquele ministro, que eu não vou aqui dizer o nome, né, eu preparei aquele estudo. E talvez a Etéria já isso tenha chegado às suas mãos e o incomodado um pouco. Porque não é possível que você diz que é crente dessa mensagem e não consegue dizer isso. Você não é crente da mensagem, você crê numa outra coisa, você crê numa outra doutrina. Certo? Então, esse mistério guardado em silêncio nos tempos eternos aqui, porque Paulo aqui está falando precisamente, é desse mistério que foi revelado, de que Deus tem um filho. De que Deus gerou um filho lá antes da criação. Não um filho que veio só do nascimento virginal, nascido de uma mulher. Não. Antes daquele nascimento, este filho teve um outro nascimento. Né? Ele veio de uma outra geração. Então, como eu disse, você até tem exemplos aí, por exemplo, de Adão, que eu mencionei agora há pouco. Adão, ele foi um tipo de Cristo. Adão, ele foi um tipo de Cristo. Né? Paulo diz lá em Romanos 5,14 que Adão prefigurava Cristo, aquele que havia de vir. Então veja, quando Adão ainda, sem pecado, estava ali tipificando o Cristo, e o Cristo ele tinha que vir para quê? Para nos redimir dos pecados. Então, o que Paulo ele estava dizendo? Que Adão estava tipificando aquele que deveria vir para redimi-lo dos seus pecados que ele nem sequer ainda havia cometido. Então, Deus, desde o princípio, planejou isso em sua mente, certo? E houve um tempo, nos tempos eternos, que Deus verbalizou e falou, né? Haja um filho. Mamãe diz que quando Deus gerou seu filho, ele disse haja um filho, não disse haja luz. Porque alguns dizem que quando Deus gerou o seu filho, né, ele disse isso, haja luz. Não foi isso. Né? Então isso é uma coisa que está encoberta por muitos ministros. E veja, Moisés ele nos disse que há coisas que são aí mistérios divinos que nos são revelados por meio dos seus profetas, aqueles profetas que Deus envia. No entanto, há coisa aí que Deus aí pretende deixar oculto, cabendo a ele decidir se revela ou não, ou se aguarda algum tempo oportuno para que ele simplesmente revele, deixe que alguns sejam ignorantes acerca de algumas coisas. Deuteronômio 29:29, uma escritura muito conhecida. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Aí você tem os exegetas da lei dizendo que não, Moisés aqui só está falando da lei, as coisas que foram reveladas da lei. Mas não é só isto, por favor. Não, meus amigos exegetas, não é só isto. Porque ali Deus revelou, é verdade, a lei, mas a lei não revelou tudo. Havia outras coisas que Deus tinha que revelar, como por exemplo, do fim da lei. Hoje nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Certo? Por isso que Jesus também disse, há coisas que eu não posso dizer agora que vocês não podem suportar. Então a própria lei iria ser substituída. Esse pacto seria substituído por um outro superior. Né? Então a curiosidade, o desejo aí de se conhecer tudo, é algo que é perfeitamente natural nas pessoas. As pessoas querem saber todas as coisas. Mas há coisas que realmente nós não sabemos e que somente o Senhor pode nos revelar. E o apóstolo Paulo ele também chegou a dizer, ele disse, agora o meu conhecimento pode ser imperfeito em algumas questões, né? Mas depois eu vou conhecer perfeitamente como assim também sou conhecido de Deus. Está lá em 1 Coríntios 13:12. Algumas coisas talvez não conheço, mas no tempo certo eu vou entender das profundezas de Deus. Há um tempo para tudo. Então nós precisamos sempre ter em mente que nesta vida terrena aqui, meus irmãos,
nós nunca chegaremos ao pleno conhecimento de todas as coisas. Não vamos. É fácil nós constatar aí o desenvolvimento da mente humana, sim, como você vê uma criança que ela nasce, ela vai desenvolvendo e vai aos poucos adquirindo maturidade, e assim como o homem segue o seu curso natural dessa forma, no espiritual também é assim. Quando viemos para a palavra, para a mensagem, às vezes nós não atuamos a princípio como crianças, mas ao tempo nós vamos amadurecendo, Deus vai revelando mais e mais das suas profundezas, e isso faz com que esse amadurecimento até faz com que a gente se corrija algumas coisas, sim, mesmo sendo salvos e nascidos, e apreende melhor outras questões que nós não assimilávamos muito bem. Então, assim como uma criança segue o seu curso natural de desenvolvimento, um filho também, pela revelação, também segue por esse amadurecimento. Amém? Mas veja, aqui Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu que há coisas que ainda estão encobertas para nós, porque ainda não é o momento do Senhor nos revelar. Jesus, no seu próprio ministério terreno, ele afirmou que havia coisas que os discípulos não estavam prontos para entender. E o que está claramente revelado é para que nós tomemos conhecimento do que o Senhor quer que cada um de nós façamos e obedeçamos em tudo aquilo que é revelado na sua divina palavra. Então, o que ultrapassar a nossa capacidade de compreensão, nós simplesmente devemos aceitar por fé. Sim, há coisas que você não vai conseguir sequer explicar ou assimilar em sua mente. Você tem que simplesmente aceitar por fé. Então, a lição que nós devemos aprender acerca das palavras aqui de Moisés é de que nós devemos confiar em Deus em tudo e obedecer a Deus em tudo. Mesmo que ainda haja algumas coisas que nós ignoramos e que nós até gostaríamos de saber. Porque é Ele, Deus, como já vimos aqui, na sua soberania, que decide revelar o que revelar e a quem e no tempo que Ele quiser revelar. Então, quando nós estivermos livres para sempre do pecado, o Senhor revelará coisas mais maravilhosas ainda, além das que nós já temos recebido das suas profundezas. Então, nem tudo que Deus nos pede para fazermos sua palavra pode ser inteiramente compreendido. Nós apenas obedecemos por fé de que o que Ele está nos propondo, no que Ele está nos pedindo, é algo que vai nos fazer bem. É o que Ele quer para você. Ou seja, nem tudo que pertence às profundezas de Deus pode ser explicado por meio de palavras humanas, mas apenas deve ser vivido e experimentado. Há coisas que você não pode compartilhar com alguém que você aprendeu, com palavras, mesmo que você se esforce, você não vai conseguir, porque é algo muito íntimo, muito pessoal. É a revelação. Certo? Como o autor lá de Hebreus, que escreveu lá no capítulo 11, que mostra a necessidade e o valor da fé para que nós sejamos aprovados por Deus. Lembra lá? Hebreus 11, 2. Por meio da fé, os antigos alcançaram a aprovação de Deus. Então, como é que você vai ser aprovado por Deus? Pela fé que você vai desempenhar. Ainda que você não entenda algumas coisas, você aceita por fé e você descansa em Deus. Né? Aqui o 11.3 de Hebreus. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Então veja, ainda que nós não possamos entender como é que Deus fez o mundo do invisível, que não se pode servir, como é que é isso? Como é que Deus criou o mundo do nada? Eu não consigo entender. Tudo bem, não tem problema que você não consegue entender essas coisas. É profundo demais para a tua mente, finita, limitada. Mas aceite por fé simplesmente. Deus criou o mundo do nada. Então, por mais que seja difícil de você entender que Deus gerou um filho, que você não consiga sequer explicar como é que foi isso, não tem problema, apenas creia e aceite por fé que Deus teve um seu filho lá, que Deus o gerou e fez dele o arquiteto da sua criação. Deus usou o seu filho para, por meio dele, criar todas as coisas. E o irmão Branham disse isso, ele falou isso, lá em Perguntas e Respostas sobre Gênesis. Agora, Deus, Ele mesmo, deu à luz a este filho, que era antes que houvesse até mesmo um átomo ou um ar para fazer átomos. Ou seja, Jesus já existia antes de qualquer criação. Deus deu à luz a este filho. O que quer dizer deu à luz? Quer dizer que gerou. Antes do nascimento carnal, nascer de uma virgem, Deus já havia dado à luz ao seu filho, estava lá com ele. Né? No princípio era a palavra e a palavra estava com Deus. Né? E a palavra era Deus, porque a deidade, Deus estava se manifestando através daquele filho. Porque não era o filho que criava, era Deus por meio do filho. Mas ele tinha um filho lá. Mambano explica isso. Deus deu à luz este filho, antes que houvesse qualquer átomo. E este era, veja, Jesus disse isso. Agora vai citar uma escritura.
Glorifica-me, Pai, com a glória que nós tínhamos antes da fundação do mundo. Por favor, você vê o unicista explicar isso aqui de uma forma mais estúpida possível. Que nada tem a ver com as profundezas de Deus, mas sim com as profundezas de Satanás. Como é que eles explicam isso aqui? Deus ali deu à luz a um novo ofício. Não foi isso que o Umbanda disse. Deus não estava dando à luz a um ofício. Deus estava dando à luz ao seu filho. Era um mistério que Deus guardou em silêncio. Mas quando o filho veio, então esse mistério foi revelado, porque era Deus mesmo cumprindo a sua palavra, interpretando a sua palavra. Então Deus teve um filho, Deus estava gerando, mas não estava gerando um ofício seu. Era um ser geral, um ser real que Deus ali havia gerado. E quando a expressão que Umbanda aqui usou, deu à luz, quer dizer isso, que Deus lhes fez o quê? Nascer. Deus lhe gerou. Deus lhe deu um nascimento, Deus lhe deu um princípio. Isso mostra que o filho não pode ser Deus, porque Deus não tem um princípio, Deus não foi gerado de ninguém, mas o filho foi gerado. E o Umbanda ele diz aqui que o filho nasceu antes da criação de todas as coisas. Então, ele nunca quis dar mais detalhes sobre isso. Como é que foi essa geração do filho? Ele apenas disse que era como um halo de luz, você lembra? E o Umbanda disse que esse halo de luz tinha a forma de um homem. Lembra? Ele estava numa forma teofânica que era a forma de um homem. Mas por que ele usou o termo de luz? Por que ele chamou que esse filho, este homem, era como uma luz? Por que isso? Montlivet nos explicou que isso muito provavelmente era por causa da mesma escritura de Hebreus, que diz que o filho era o resplendor da glória de Deus. Então, esse halo de luz, que era a forma de um homem, o que é isto? Era o filho que Deus gerou, que estava ali sendo o reflexo daquilo que Deus era, com todos os atributos ali nele, naquela teofania, e era uma forma gloriosa, por isso que Jesus disse, olha, glorifique-me com a mesma glória que eu tinha. Então essa figura de uma Umbanda de halo de luz é uma luz de glória. O filho estava numa luz gloriosa, mas tinha uma forma humana. Amém? Agora veja, alguns estão presumindo de que essa luz que uma Umbanda disse que Deus gerou lá no princípio, era aquela mesma luz lá de Gênesis 1:3. Ele diz que aquela luz lá de Gênesis 1:3 era essa luz, esse halo de luz ali que Deus havia gerado. E eles até usam um sermão de uma Umbanda para tentar arrazoar isso. Eu vou ler para você. A Deidade de Jesus Cristo, de 49. Parágrafo 79. Alguns deles o tornam um pequeno bebê lá no passado. Ele é aquele que ficou em pé naquela plataforma invisível. Uma Umbanda que está dizendo, não, o início do filho não foi quando nasceu lá na forma de um bebê, de uma mulher, não. Ele teve um outro princípio antes. Ele é aquele que ficou em pé naquela plataforma invisível. Que coisa! Estendeu suas mãos e falou e disse, haja luz. E houve luz. Esse foi Jesus Cristo, pois ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ele é a deidade de Deus. Então aqui o Umbanda está dizendo, olha, Deus, a deidade estava naquele filho quando ele disse, haja luz. Só que como é que alguns, com analfabetismo funcional, interpretam essa palavra aqui no Umbanda? Eles leem assim, olha, aqui o Umbanda disse, Ele falou e disse, haja luz, e houve luz. Esse foi o Jesus Cristo. Então, esse foi Jesus Cristo. Esse quem? Essa luz. Eles dizem que essa luz aqui que foi gerada, esse é o Senhor Jesus Cristo. Não! O contexto mostra que esse que falou haja luz era o Senhor Jesus Cristo. Então veja, eles tomam aí algumas afirmações do Umbanda, tiram do seu contexto, para dizer que Jesus era aquela luz ali, quando o que ele disse é que foi a deidade ali que criou aquela luz por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então, o Umbanda, você vê, ele nunca disse isso, que aquela luz era o Filho. Eu só estou tratando disso porque isso é uma das profundezas dos mistérios eternos de Deus, que Deus guardou em silêncio, que muitos não estão entendendo ainda hoje, não entendem, mesmo dentro da mensagem. O Umbanda nunca disse que aquela luz ali, de Gênesis 1:3 era o Filho. O Umbanda dizia que aquela luz era o Sol. Mensagem a um homem aqui que pode acender a luz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pode ter sido 100 milhões ou bilhões de anos, ou o que quer que fosse. Então, quando você tem Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, ele disse, a criação estava toda ali. Depois, com os dias da criação, primeiro dia, segundo dia, o que você tem? É Deus ainda trabalhando e operando para complementar a criação. Era assim que uma Umbanda cria. Pode ter levado 100 milhões ou bilhões de anos para Gênesis 1:1 ter completado, ter concluído.
E depois que termina Gênesis 1:1, pode ter levado bilhões de anos, o que ele faz? Ele acaba por aí? Não. Aí você tem o primeiro dia, o segundo dia, de um complemento da criação. Por isso que no livro das Eras, uma banda chamou de uma obra física concluída de 6 dias. Porque ele fez uma criação primeiro, em Gênesis 1:1, e depois ele vai concluir a sua criação com mais outros 6 dias. Que ele disse que também podia ser 6.000 anos. Um dia podia ser cada dia ser 1.000 anos, não é isso? Aí ele continua, o que quer que fosse, o que ele fez, isso cabe a ele saber, veja, não a mim. Como que Deus criou? O que Deus fez nesse Gênesis 1:1? O que Deus criou lá? Não temos como saber, isso cabe a Deus. Nós sabemos o que ele fez depois, mas antes disso ele fez muitas coisas ali. Muitas coisas estavam ali. Porém, o mundo, a terra era sem forma e vazia. Quando Deus criou a terra, lá em Gênesis 1:1, ela estava sem forma, estava vazia, estava escura, estava em densas trevas. A terra era sem forma e vazia e havia água sobre a terra. Veja, tinha terra, tinha água sobre a terra. Já havia uma criação ali. E Deus disse, se movia sobre a água e disse, haja luz. Aí está. A luz veio depois que Deus já havia criado os céus e a terra. Você percebeu isso? Então não pode, esse haja luz não pode ser o filho, como alguns estão dizendo, porque a criação já existia e o filho é antes da criação. Então agora eu creio, olha só a interpretação do Umbanda aqui para esse haja luz. E ele disse, haja luz. Agora, eu creio que o sol e assim por diante já existiam. Eu creio, a lua. Aonde? Lá em Gênesis 1:1. Em Gênesis 1:1, o sol, a lua já estava ali. Então, a partir do versículo 3, Gênesis 1, o que Deus começa a fazer? Ele começa a trazer à tona a criação que estava ali, mas que estava encoberta por trevas, não é isso? À medida que continua Gênesis 3, não é Gênesis capítulo 3, não. Gênesis capítulo 3 fala da queda do homem lá no jardim. Ele está falando do versículo 3. Então, à medida que continua em Gênesis 3, que é quando fala de haja luz, né, a explicar, mas eu creio que o que aqui estava, que o mundo, nós íamos usá-lo, portanto, e ele se agitou por dentro, havia nevoeiro e vapor por toda a parte da terra, fazendo-a escura, né? E ele disse, haja luz, e a escuridão se desvaneceu e houve um céu sem nuvens. Então, lá em Gênesis 1:1, o sol já estava lá. Porque uma banda falei outros sermões, né? Quando não havia nada ainda, Deus através do Filho disse, haja luz, e um átomo explodiu, o sol veio à existência. É assim que mamãe interpretava. Você quer dizer que mamãe errou? Isso é com você e mamãe, né? Você e Deus. Mamãe interpretava assim. Mas ele se baseava nas notas da Bíblia de Scofield. Na Bíblia de Scofield diz que o sol já estava em Gênesis 1:1. Então tinha coisas que Umbanda obviamente não concordava com Scofield, porque ele disse, ele era um trinitário, mas havia muitas coisas que ele concordava, ele aceitava. Ele citava às vezes, há sermões que ele cita notas de rodapé de Scofield. Então lá na Bíblia de Scofield ele explica, olha, o sol está ali em Gênesis 1:1. E no versículo 3, o que Deus fez? Ele traz à tona esse sol que já existia, porque as trevas somem, as nuvens que cobriam o sol desvaneceu. É a mesma explicação que uma banda concordou aqui com Scofield nesse ponto. Então é isso que uma banda cria, mas você tem alguns dizendo, não, Gênesis 1:3, aquela luz é o filho sendo gerado. Não, você entendeu tudo errado. Você não recebeu das profundezas de Deus para você entender isto. Então uma banda ensinava que o filho era apenas, como eu disse, um halo de luz. Mas como eu disse, era da forma de um homem, certo? Enquanto que essa luz aqui de Gênesis 1:3 era muito mais do que um halo, porque essa luz iluminou toda a terra. Você não vai iluminar a terra apenas com um halo de luz da forma de um homem. Então não foi o filho que iluminou toda a terra ali em Gênesis 1:3. Foi o sol que Deus havia criado em Gênesis 1:1, que agora as trevas se dissiparam e fez a luz dele brilhar, aparecer. Então não é o halo de luz, o filho que está dando luz à terra. É uma luz literal ali. Então para você dizer que aquela luz ali é o filho, e não o sol, como a Umbanda ensinava, então você tem que dizer que essa luz que iluminava a terra não era uma luz física, literal, porque como que um halo de luz pode iluminar a terra toda? Sim, mas você tem que entender que não é a luz física. Lógico, então o que é para você? É uma outra luz, uma luz celestial, metafísica, espiritual, pronto. O que é isso aqui? Gnosticismo. Isso se chama gnosticismo. E tinha muito disso nos dias dos primeiros pais. Você sabe que Irineu ele combateu isso. Os gnósticos dos dias de Irineu ensinavam várias coisas, que o filho havia... Olha só, alguns gnósticos diziam que Deus, através do filho, criou o Espírito Santo.
Havia alguns gnósticos que ensinavam isso e tentavam explicar como que Deus gerou o seu filho no passado. Eles pelo menos sabiam que antes do nascimento virginal o filho tinha uma pré-existência, mas eles davam explicações absurdas, coisas mais loucas. Alguns diziam que Deus, através do filho, criou, gerou o Logos. Eles falavam isto. Né? Então, no seu livro Irineu contra as Heresias, Irineu explicou isso, dizendo, olha, não tem como você ficar tentando aí queimar pestana e fazer lucubrações para tentar explicar estas coisas. Porque eles estavam tentando explicar certas coisas das profundezas de Deus, que, como diz a palavra, tem coisas que estão encobertas por Deus, que estão ocultas. Então, quando você tenta falar de alguma coisa que Deus mesmo não revelou abertamente ou explicou com detalhes, você está apenas criando devaneios. Deixa eu ler com não, agora eu quero ler algo que Irineu falou no nosso livro, né? Irineu contra as heresias. Mas além da razão inflada com sua própria sabedoria, vocês presunçosamente afirmam que estão familiarizados com os mistérios indizíveis de Deus. Aqueles gnósticos falavam coisas que Deus nunca havia dito em sua palavra. Enquanto até mesmo o Senhor, o próprio Filho de Deus, permitiu que só o Pai conhecesse o próprio dia e hora do juízo, quando ele claramente declara, mas daquele dia e daquela hora ninguém sabe, nem o Filho, mas somente o Pai. Então aqui Irineu está dizendo, olha, vocês estão querendo falar de coisas, né, que vocês não sabem, como se vocês soubessem. Não é vergonhoso vocês admitirem que tem coisas que vocês não sabem. Para o próprio Senhor Jesus Cristo não foi vergonhoso para ele admitir que tinha coisas que ele não sabia. Ele disse que ele não sabia quando que ele teria que voltar, mas ele disse que o seu Pai sabia. Do que Paulo aqui está falando? Nós podemos ter um outro estudo só para tratar sobre isso. Lembra quando Paulo disse que o homem é o cabeça da mulher, e Cristo é o cabeça da igreja, e Deus é o cabeça de Cristo? É isto. Então, por que Deus é o cabeça de Cristo? Porque Deus tem em Cristo alguém com quem pode fazer com que a sua obra seja consumada. Deus usa o seu Filho para que tudo o que ele planejou nos tempos eternos se concretize. E também por causa disso, Deus revela ao seu Filho aquilo que ele precisa, o seu Filho, saber. Mas aqui está dizendo, porque Deus é o cabeça do Filho, o Filho não sabe tudo. Tem coisas que ele só vai saber se o Pai lhe revelar. E a vinda do Filho, de quando ele deveria voltar, foi uma coisa que o seu cabeça, Deus, não lhe revelou. Eu sei que tem exegetas dizendo e combatendo isso aqui. Um trinitário não concorda com isso. Um unicista, muito menos. Mas é disso aqui que Paulo aqui está falando. Deus, sua cabeça, revelou aquilo que Cristo precisa saber. Havia algumas coisas das suas profundezas que nem o próprio Cristo ainda sabia. Eu sei que é duro para alguns aceitar, mas é isso que até o próprio Irineu aqui está dizendo. Irineu está dizendo, olha, quando o filho disse que ele não sabia quando voltaria, ele disse, não foi vergonhoso para Jesus admitir que ele não sabia tudo. O filho não tinha vergonha de atribuir o conhecimento daquele dia ao pai somente, mas declarou a verdade sobre o assunto. Eu não sei. Meu pai, que é o meu cabeça, não me revelou ainda, não me mostrou. Pode ser que Deus já tenha mostrado, ou talvez que ainda não mostrou, não sei. Deus está guardando isso no tempo oportuno. Nem nos envergonhemos de reservar para Deus aquelas questões maiores que podem ocorrer a nós. E aí Irineu está se referindo à geração do filho. Olha, nós não conseguimos entender como que Deus gerou o seu filho no princípio. Como é que foi? Isso é uma coisa que é profundo dos mistérios de Deus. E não tenha vergonha de você não conseguir aprender como que isso foi possível. Não tenha vergonha. Nem o próprio Jesus teve vergonha de dizer, olha, tem coisa que eu não sei. Então, admita pelo menos que você não sabe, mas não fica criando uma explicação. Não, eu sei, pode ter sido isso, pode ser aquilo. Não faça isso. É isso que Irineu está dizendo. Não dê um diagnóstico. Não tente aí tentar explicar uma coisa que não foi explicado pela palavra. Não nos envergonhemos de reservar para Deus aquelas questões maiores que podem ocorrer a nós, pois ninguém é superior ao seu mestre. Se alguém, portanto, disser para nós, como então o filho foi produzido pelo pai? Ele não está falando aqui do nascimento virginal. A questão é essa, como que Deus gerou o seu filho lá antes da criação de todas as coisas? Como isso foi possível? Aí Irineu diz, nós respondemos a ele que ninguém entende essa produção ou geração, ou chamado, ou revelação, ou por qualquer nome que alguém possa descrever a sua geração, que é de fato totalmente indescritível. Ou seja, faz parte daquelas profundezas de Deus que ele não nos quis revelar. Embora o Rambam até tenha trazido um pouco de luz, né? Ele disse, olha, era um halo de luz, tinha a forma de um homem. O Rambam nos trouxe um pouco de luz sobre essa coisa, mas não nos deu também explicação como é que Deus gerou, como é que foi isto. Não.
Porque aqui Irineu está dizendo, olha, é algo totalmente indescritível. Aí ele cita os gnósticos do seu tempo. Nem Valentinos, nem Marcion, nem Saturninos, nem Basilídeos. Veja, ele citava alguns nomes, como já mencionamos em outra ocasião. Né? Ele citava os nomes. Nem anjos, nem arcanjos, nem principados, nem potestades possuem este conhecimento. Nem os anjos sabem como que Deus gerou seu filho lá. Como? Por que não sabe? Porque isso foi antes que os anjos fossem criados. Porque o filho nem pertence à criação. Os anjos não estavam lá quando Deus gerou seu filho. Mas quando Deus criou os anjos, Deus usou seu filho para ser o líder da adoração. Né? Os anjos adoraram a Deus. Então nem os anjos souberam. A não ser que o pai somente que gerou e o filho que foi gerado. Ou seja, Deus, obviamente, que gerou o filho, sabe como que ele gerou. E o filho, quando apareceu, quando ele surgiu, quando foi gerado, ele sabe como que foi. Esses dois sabem. Mas os anjos não sabem. Mas os gnósticos lá achavam que sabiam. E tem gente ainda hoje dizendo que pode explicar para você, saber como é que foi. Ah, Deus disse, haja luz e foi assim. Não, não foi assim. Então, quando alguém tenta explicar como que o filho foi gerado, o que é isso, meus queridos? Isso é gnosticismo. É isso que os gnósticos tentaram fazer no passado e que Irineu aqui repreendeu. Só mais uma coisa aqui que Irineu fala. Visto que, portanto, sua geração é indescritível, aqueles que se esforçam para estabelecer gerações e as produções não podem estar em seu juízo perfeito. Quem tenta explicar para você, Deus gerou assim, Deus disse haja luz, né? Visto que se comprometem a descrever coisas indescritíveis. Está atuando como gnóstico. E veja, havia coisas que os discípulos de Jesus estavam tentando deduzir sobre como que o reino de Cristo seria instaurado sobre a terra, mas que o próprio Cristo chamou sua atenção. Olha, não cabe a vocês, não pertence a vocês saber essas coisas. Lembra, eu já li essa escritura que ela outra vez. Atos 1, 6 em diante. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Isso são coisas que pertencem às profundezas de Deus e que o Pai, no seu devido tempo, vai fazer. Ou revelar ou simplesmente cumprir. Então há coisas profundas de Deus que não nos compete saber. Então neste caso nós devemos apenas o quê? Nos conformar com aquilo que Ele nos permitiu saber. Que Ele nos revelou. Mas se alguém insistir em tentar descobrir algo que Deus não revelou, fatalmente ele vai cair no engano e vai começar a presumir certas coisas, fazendo observações que Deus nunca disse, asseverações que Deus nunca fez. E vai apresentar isso como se fosse das profundezas de Deus, quando na verdade é das profundezas de Satanás. Mensagem, irmão Brando, um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. Em Deuteronômio capítulo 18, versículo 20, ele fala que porém o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome que eu não tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, plural, o tal profeta morrerá. Isso é correto? Espiritualmente morto. Talvez fisicamente esteja vivo, mas espiritualmente está morto. Deus não usa. A alma que pecar, essa morrerá. Nós temos um Deus, não deuses. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Como nós conheceremos? Haverá tantos deles. Como nós conheceremos? Este diz isto e outro diz isto, como um diz isto e outro diz aquilo, e esse diz assim por diante. Agora observe, nós conhecemos, nós conheceremos melhor. Quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba falou tal profeta. Não tenhas temor dele. Se Deus não tem dito isso, então não tenha medo disso, não tem problema, apenas siga adiante, esqueça-se disso, está vendo? Agora, olha no que nós ouvimos hoje. Credo apostólico, credo metodista, e batista, e pentecostais, e credo, e credo, e credo. O que é credo? Onde se obtém isto? Eu desafio qualquer um para mostrar meu credo apostólico na Bíblia, eu creio, não há tal coisa. Se os apóstolos tivessem algum credo ao qual eles alguma vez se apegaram, aqui está, arrependei-vos e sejais batizados no nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós. Não estão vendo onde nós estamos, amigos? Nós estamos em uma terrível condição.
Então, se não conhecemos as profundezas de Deus, nós não temos condições de entender as coisas pelas quais estamos passando hoje. E você sabe que hoje nós temos aí, presentemente, duas vinhas sendo manifestadas, duas vinhas em manifestação, e uma, diz uma banda, tem a profundeza de Deus, e a outra tem a profundeza de Satanás. Lá no livro das Eras, Apocalipse 2, 24 em diante. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como diz, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Mas o que tendes retende até que eu venha. Agora, antes de entrarmos na promessa, deixe-me mostrar novamente que a igreja, como exposta pelo Espírito neste livro, tem duas vinhas cujos ramos entrelaçados a compõem. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina. Aí está. Ele está falando aos dois grupos. Um tem a doutrina, o outro não tem. Aí está eles dispersos por todas as nações com a doutrina de um opondo-se à do outro. Um é de Deus, conhecendo suas profundezas. O outro é de Satanás, conhecendo as profundezas de Satanás. É isso que essas duas vinhas estão fazendo. Então, qualquer doutrina que vá contra as profundezas de Deus, você já sabe de onde que está vindo aí, de qual procedência que é. Certo? E a palavra diz que nós teríamos, a igreja do tempo do fim deveria ter a mesma visão, a mesma revelação das profundezas de Deus como a primeira igreja lá na primeira era teve. Eles tinham a plenitude de Deus, que era a palavra. Efésios 3,14. Quero só já apressar aqui para nós concluirmos. Tem muita coisa aqui que eu não vou ler. Isso, Efésios 3,14. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E o Umbanda disse, isso foi nos dias da primeira era, e agora tem se repetido, porque nós temos recebido a plenitude de Deus na forma de sua palavra. É provável que há coisa da sua profundeza que nós não recebemos, não nos foi revelado, mas como disse Umbanda, né, nós temos a âncora de Cristo, que é a sua palavra, e nós nos detemos naquilo que nos foi revelado. E ficamos com isso, aceitamos pela fé. Ainda que talvez alguma coisa você não entenda. Mas se você tem essa plenitude da palavra, porque você recebeu a revelação dessas profundezas de Deus, você está aqui como seu representante. Você está aqui como representante de Deus na terra. Jeová Jiré, e Deus estava em Cristo, sabemos, ou em Cristo, e ele era, antes de Cristo vir, ele estava representando a si mesmo nos profetas. Ou seja, todos os profetas do Antigo Testamento eram representantes da palavra, eram representantes de Deus, certo? E hoje ele está representando a si mesmo na igreja, não é verdade? Representando a si mesmo na igreja. Jesus era o representante de Deus no dia de Marta, e a sua igreja é o seu representante neste dia. Sua igreja, o corpo de crentes é o seu representante. E por que isso? Porque nós temos essa revelação das profundezas de Deus na forma de palavra revelada. Amém? O que eu posso separar aqui para nós lermos antes de encerrar aqui? São vários parágrafos aqui, eu quero ler só mais um. Aqui. É o livro das Eras. Ora, eu disse há pouco que a falsa vinha entrou em plena frutificação nesta era. Seu fruto se desenvolveria e amadureceria. Isso mesmo. Esta igreja, inspirada pelo mal, cheia de iniquidade, será revelada como o grão de mostarda que cresceu até tornar-se uma árvore onde se aninharam as aves do céu. A sua cabeça estará o anticristo, o mistério da iniquidade. Tudo isso é verdade. E se é verdade, então também tem de ser verdade que a igreja noiva amadurecerá e sua maturidade será uma identificação com seu Senhor por meio da palavra. Amém? Nós estamos identificados
como sendo representantes de Deus por causa dessa palavra, das suas profundezas, de seu Espírito, que foi revelado a nós pelo seu Espírito. Há muita coisa que gostaria de ler que eu separei, mas depois eu vou deixar o texto disponível e os irmãos possam ler. Mas de tudo que eu li aqui para você entender, o que tem que ficar claro é que nós, como disse o irmão Branham, não nos deixamos levar pelo emocional, não nos deixamos levar pelo intelectualismo ou pelo formalismo, mas nós deixamos que realmente as profundezas de Deus e da sua palavra sejam reveladas a nós e que nós cedamos a tudo aquilo que nós pensávamos até então, que achávamos que era verdade e que não estava correto de acordo com a Escritura. Nós sabemos, por sermos da eleição, renunciar a nós mesmos e deixar que essas profundezas de Deus se revelem de fato a nós, para que nós sejamos testemunhas disso. É isso que Deus quer que sejamos. Foi para isso que Deus chamou a sua igreja. Quero só ler essa mensagem romana para nós concluirmos. Mensagem liderança de 65. É uma oração. Pai, queremos ser como Moisés. Queremos ser guiados por teu santo Filho, Jesus Cristo, para a vida eterna. Concede isto ao nosso coração esta noite, Senhor. Arranca o velho coração de pedra. Põe em nós um novo coração, o coração de carne, o coração com que tu possas falar e lidar. E não seremos arrogantes ou diferentes. Que o Espírito Santo nunca parta, Senhor. Que ele venha e ordene este povo. Fala com eles. Arranca as suas vontades de pedra e põe a vontade de Deus. Salva cada um, Pai. Dá-nos o teu amor. Leva-nos ao ponto, Senhor, de nos afastarmos de toda a parte emocional para a parte real e sólida do sentimento. A parte que se sente no coração, a profundidade do Espírito, as riquezas de Deus, o reino do Espírito em nosso coração. Concede, ó grande líder, grande Espírito Santo, antes que alces teu voo para os céus com tua igreja. Amém. Que a oração de irmã Branham seja também a nossa oração. Precioso Deus e querido Pai, nesse breve tempo que tivemos, lemos e revemos mais uma vez as tuas escrituras que diz que tu colocou aqui uma igreja para ser testemunho das profundidades da tua palavra, dos teus mistérios. E hoje entendemos mais uma vez, Senhor, que há coisas que estão encobertas e que pertencem a ti, e que se for da tua soberana vontade nos revelar, no tempo oportuno tu farás. Mas, Senhor, com aquilo que tu nos tem dado, com aquilo que tu tem revelado para nós, nos ajude, Senhor, a nos manter fiel, para que ninguém tome nossa coroa. Que isto que nos foi revelado, Senhor, realmente possa nos tornar filhos de Deus melhores para ti. Que não nos torne soberbos, arrogantes, mas que possamos cada vez mais reconhecer, Senhor, que sem ti não somos nada. E é que tu que tem feito tudo, Senhor, por nossas vidas. Todos nós, Senhor, somos indignos. Nós reconhecemos e mais uma vez chamamos a atenção do que Paulo disse. Muitos do que tu chamou não foram de nobre nascimento, não eram sábios, mas tu escolheu, Senhor, nos chamar. Tu escolheu, Senhor, a nós, os loucos deste mundo, para envergonhar os sábios deste mundo. Os fracos deste mundo para envergonhar os fortes. Porque nós sabemos que a tua sabedoria tem que ser loucura para esses homens, loucura para este mundo. E se somos tuas testemunhas, é assim que temos que ser vistos por eles. Mas enquanto o mundo, Senhor, se gloria na sua sabedoria, nós os gloriamos de te conhecer. E que tu possas revelar mais e mais para cada um de nós, Senhor. Que não apenas tenhamos informações no nosso intelecto, mas que isso possa realmente se tornar uma realidade, de forma que possamos viver isto e praticar isto. Nos ajude, Senhor. Ajuda a tua igreja nessas coisas. É o que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. É isso, meus irmãos. Graças a Deus. Que as profundezas dos mistérios de Deus, que estavam guardados em silêncio desde os tempos eternos, possam ser revelados a você dia após dia. Sim, há coisas que Deus revelou e há coisas ainda que Deus pretende revelar, tanto no indivíduo, para você, para mim, como também no coletivo. Mamãe disse que lá no milênio nós ainda vamos estar aprendendo mais coisas. Então, isso é porque há coisas que estão ocultas e Deus está deixando no tempo oportuno do milênio para lá revelá-las, certo?
Então é isso, cabe a Deus fazer o que Ele quer soberanamente e cabe a nós nos sujeitarmos. E dizer, Senhor, aqui estamos. Renunciamos ao que pensávamos para aceitar o que Tu pensas. Que Tu mude nossas mentes e nossos corações para sabermos e falarmos e crermos naquilo que Tu nos revelou para nós crermos. E se alguma coisa nós não conseguimos entender, a Tua palavra diz, hoje nós vimos, né? Tu aprova aqueles que Te recebem por fé. Então, pela fé que Tu nos deu, porque a fé é um dom de Deus, nos ajude, Senhor, e que possamos ser encontrados por Ti aprovados. Amém? Que assim seja. É isso, meus irmãos. Encerro por aqui. Eu espero que isso de alguma forma tenha ajudado você. Alguns irmãos estão dizendo que o áudio ficou ruim por causa do microfone, é isso? Eu espero que tenha sido apenas aqui no vídeo, não sei. Eu estou tentando aqui também fazer uma gravação de áudio. Deixa eu ver aqui. Sim, se o vídeo não ficou bom, meus irmãos, vamos tentar aqui expor depois o áudio. Está bem? O áudio aqui está bom, estou vendo aqui que deu tudo certo. Mas se houve algum problema aqui de áudio, é uma pena. Que Deus abençoe a todos vocês, que tenham todos um bom começo de semana, que Deus nos ajude e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus.